para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem uma palavra para mim e para você, meu irmão, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como de costume, aleluia, louvado seja Deus. Eu peço que a igreja estenda as mãos ao servo do Senhor e vamos orar para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Senhor Deus meu Pai, soberano tu és o Senhor na terra, Senhor. Assim, Pai amado, nós agradecemos, já foi feito para os louvores, Papai querido, ó Pai amado, já foi também, ó Pai, a parte da palavra de instrução. Agora, Pai, a sua santa, bendita, rica palavra, Pai. Estamos aqui para te ouvir, Senhor, Pai amado, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, e tu sabes, ó Pai. Entrega o teu servo nas tuas mãos, que já está com a palavra, Pai, no coração, Senhor, para transferir para a igreja, Senhor, e que o Senhor use grandemente para que o teu nome venha a ser glorificado. É necessário que o Senhor cresça, e assim, Pai, fala conosco, Pai. Usa, ó Pai, grandemente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e cumpra sempre, Pai, o teu propósito. Assim nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebemos o Senhor aplaudindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salve a Madre Igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Jesus. Não quero aqui estender minha gratidão a Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos, né? Deixa a sua casa, seus afazeres. Iniciando a sua zona de conforto para vir adorar. Verdade. Exaltar o nosso Deus, toda a honra. Verdade. Toda a glória. Glória a Deus, Pastor Paulo, pastor Cidinha, Jesus, louvar a Deus por da minha esposa, Isabelle, Glória a Deus. toda a nossa família, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãozinho, perca tempo. Aleluia. Abra a sua Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. A glória do Senhor. Aleluia. Estou um pouco resfriado, irmãos. Aleluia. Se porventura ocorreu uma tosse aqui, os irmãos me perdoem, mas estamos aqui para fazer a vontade do eterno Deus. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém? E diz assim nessa noite: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asno. E havendo prendido, encerrou-o na prisão, entregando a quarteto de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua a oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse mais: lança a costa tua capa e segue. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, amado Senhor, Pai. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da glória, Ele que dá paz, tu és, Senhor. Nesse momento, Pai, tua palavra
no mundo físico, também no mundo espiritual, Senhor. Nesse momento, meu Pai, em todo entendimento, o Senhor nos barreira, Senhor, no mundo físico, no mundo espiritual, Senhor. O Senhor quer arrepender, meu Pai. Espírito Santo, faz a obra, Senhor, nessa noite, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É assim que nós pedimos, é assim que nós agradecemos. Se você pode ser sempre nessa noite, irmãos, dando uma linda salva de palmas. Irmãos, aleluia. Nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai nos falar, aleluia, de um homem, aleluia, acerca da qual andou, aleluia, com Jesus, foi um dos discípulos mais impossíveis, né? Aleluia, ali a qual andou com Jesus. E a palavra do Senhor vai nos falar que ele, pela vida dele, o Senhor, aleluia, quis, aleluia, fundar um ministério. O ministério esse, aleluia, qual na época era o ministério primitiva, aleluia. Mas entenda, irmãos, que quando Jesus escolhe uma pessoa, aleluia, entenda que essa pessoa, muitas das vezes, nós olhamos e nos deparamos e falamos assim, sem muitas das vezes o conhecer, aleluia. Mas você não sabe, aleluia, a trajetória, você não sabe o que ele passou para chegar, aleluia, até onde ele está. Entende que Pedro, aleluia, e os outros 11 discípulos, a qual Jesus, quando fundou seu ministério, aleluia, ele pegou esses discípulos, todos ali, irmãos, tinha suas funções, tinha suas qualidades, tinha seus defeitos. Entenda que 12 pessoas, irmãos, 12, aleluia, mentalidade, 12 gêneros, né? 12 tipos de comportamento diferente, mas entenda que 12 pessoas, Jesus tinha 12 propósitos. A qual, aleluia, ele se precipitou, que era Judas Iscariotes, aleluia. Mas entenda, não vamos entrar nesse contexto. Quando Jesus pega, aleluia, e começa a discipular esses 12, aleluia, entenda que um deles, aleluia, que é Pedro, aleluia, foi aquele, irmãos, aqueles que muitas das vezes nós, os cristãos, aleluia, prega, aleluia, acerca que Pedro, ele pega e aleluia, e nega Jesus 3 vezes. Fala que foi Pedro, o impossível, o brabinho, a qual cortou a orelha de mal, né? Entenda que esses aí são os pontos negativos, aleluia. Vamos falar que Pedro é o Pedro que era explosivinho. E quem nunca passou por isso, irmão? Quando chega na graça, a qual o Senhor ele nos chama na graça, e aí as pessoas que nos vê hoje, né, fazendo a vontade do Senhor, né? Estamos aqui, irmão, buscando a perfeição, né? Buscando a santificação. Para quê? Para que quando o Senhor vier nos buscar, estejamos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, irmão, nós iremos falhar, nós iremos pecar em pensamentos, em obras, em olhar, irmãos. Nós iremos pecar. O único que não pecou e sequer nada foi Jesus Cristo de Nazaré. Entenda, mas isso não faz de mim e de você, irmão, algo, um instrumento, uma pessoa descartável, porque Jesus, irmão, ele sempre vai olhar dentro de mim e de você, porque muitas das vezes olhamos para Pedro, uma pessoa explosiva, uma pessoa com temperamento ruim, um temperamento explosivo, mas Jesus tinha um ministério na vida dele. Eu não sei a maneira na qual você entrou aqui nessa noite, irmão. Quem sabe você que entrou triste, abatido, cansado e sobrecarregado, mas nessa noite o Espírito Santo me fala no meu coração, aleluia, para você não parar, para você, aleluia, não olhar para a diversidade, para você não olhar, aleluia, o tamanho da diversidade que muitas das vezes eu e você passamos. Entenda que Pedro, enquanto ele estava andando com Jesus, irmãos, era mil maravilha, mas quando Jesus se ausenta dele e vai junto do Pai, aleluia, aí começa o ministério.
Porque o ministério andando com Jesus é uma coisa, agora Jesus de longe é outra coisa, irmão. Então entenda, muitas das vezes eu e você perto do pastor é uma coisa, agora quando você saiu de perto do pastor, aleluia, vou simplificar, quando nós estamos dentro da igreja é uma coisa, mas quando estamos fora da igreja, aí que nós começamos, aleluia, temos que dar o testemunho verdadeiro do cristão, daquele que serve a Deus, daquilo que nós aprendemos aqui dentro. Porque ser cristão aqui dentro é fácil, mas agora eu quero ser cristão é lá fora. Aleluia. Então entenda que quando o Senhor chama Pedro, aleluia, e faz promessas para Pedro, aleluia, quem sabe Pedro olha para dentro de si e fala assim, mas quem sou eu? Um simples pescador, um analfabeto, aleluia. Mas entenda, aleluia, que o Senhor confiou esse ministério na mão de Pedro. E aqui no capítulo qual nós lemos, no capítulo 12, a Bíblia vai nos falar que o rei Herodes, aleluia, começou a lançar mão e a perseguir os discípulos do Senhor, a igreja primitiva da época, aleluia. Quem sabe, irmão, aleluia, você está numa perseguição, aleluia, espiritual. Quem sabe você caiu, aleluia, numa prisão espiritual, aleluia, porque o adversário não está brincando, irmão. Ele tem tentado te proteger, irmão, aleluia, ele tem tentado aprisionar você na mente, aprisionar você, aleluia, quem sabe com enfermidade, quem sabe, aleluia, muitas das vezes numa forma de trabalho, quem sabe muitas das vezes na área, aleluia, sentimental. Aleluia, o adversário tem tentado, irmão, investir nessas áreas. Mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor está falando no meu coração. Ei, aleluia, descanse o seu coração. Aleluia, porque eu tenho visto, aleluia, o teu clamor. Eu tenho visto, aleluia, a tua busca. Eu tenho visto a tua renúncia. Aleluia, fica tranquilo, que nessa peleja tu não terás que pelejar. Fica tranquilo, descansa, somente me adora. Porque no meio dessa adversidade, eu já tenho preparado o escape, um caminho, um deserto para te dar a vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Ei, Pedro, aleluia. Esses são os pontos negativos, irmãos. O que negou, aleluia. O que feriu, aleluia. O que é explosivo. Mas olha que interessante, irmãos. Quando, aleluia, o Senhor, aleluia, fala para Pedro, Pedro, você vai ser, aleluia, você vai ter que apacentar minhas ovelhas. E se eu não me falha a memória, o Senhor fez essa pergunta umas 3 vezes para ele. E quando ele estava fazendo a pergunta para Pedro ali, quem sabe o Senhor estava mexendo no seu interior. Aleluia, tu me amas, Pedro? Sim, mestre. Tu me amas, Pedro? Sim, mestre. Apacenta minhas ovelhas. O Senhor estava movendo, o Senhor estava extraindo de Pedro, aí constrangindo Pedro. Ei, quem sabe, eu não consigo constranger vocês, irmão, mas o Espírito Santo do Senhor, só Jesus consegue constranger eu e você, na sua simplicidade, na sua humildade. Aleluia. Jesus é isso, irmãos. Agora, entenda que quando Pedro funda a igreja primitiva na sua primeira pregação, irmãos, um homem, aleluia, mas um servo de Deus, a qual não tinha estudo nenhum, mas era cheio da graça, mas era cheio da unção, era cheio da presença. Aleluia, na sua primeira pregação, aleluia, 3.000 almas se rendeu, aleluia, e foi batizada, aleluia, com a glória de Deus. Entenda que Pedro, aleluia, foi o único na Bíblia, aleluia, não conseguia achar outro, a qual, quando o Senhor falou, vem Pedro, Pedro desce do barco e vai. Muitos criticam Pedro, aleluia, mas quando o mestre manda vir, mas só Pedro teve coragem de colocar o pé, aleluia, nas águas e andar até Jesus. É assim, irmãos, todos olham para mim e para você, apontam nossos erros, apontam nossos pecados, mas quando o vento está batendo, aleluia, forte, quando a água está dando na canela, aleluia, ninguém tem coragem, irmãos, de ir diante do problema e estender a mão, orar, e chegar e falar, não, vamos fundo, vamos orar, vamos resolver o problema. É aquela questão, não é aquele ditado, aleluia, todos querem falar mal de mim e de você, mas aqueles mesmo que falou mal de mim e de você, é aquele, o primeiro que quando, aleluia, o problema chega na casa dele, aleluia, ele está ligando por mim e para você, ajuda ele. Mas que bom que seja assim, irmão, porque assim, aleluia, que nós fazemos a vontade do eterno Deus. Pedro, aleluia, é aquele, aleluia, a qual sempre estava com Jesus, nas horas que o Senhor estava orando, aleluia, na hora que o Senhor estava no seu canto, era Pedro e João,
aleluia, Tiago. Mas agora, irmãos, entenda que agora chegou o dia a qual muitas das vezes, se não chegou para você, aleluia, eu creio que vai chegar, aleluia, mas isso não é para te colocar medo, mas isso é para te fortalecer, isso é para, aleluia, mostrar que Deus é contigo. Pedro agora, ele se encontra preso, aleluia, porque o rei Herodes matou ao fio da espada Tiago, irmão de João, e achou graça nisso, e agora prende, aleluia, Pedro, aleluia, na prisão. A Bíblia vai nos falar, irmãos, no livro de Salmos, aleluia, no seu capítulo 90, aleluia, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. E Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Encontrará refúgio, a sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás a terror noturno, nem setas que voem de dia, nem pedra que ande na escuridão, nem mortandade que assome ao meio-dia. Entenda, irmãos? Como que pode, irmãos? Um ser humano que está preso, mesmo sabendo, aleluia, que os seus compatriotas já estão morrendo, como que pode descansar? Aleluia, numa cadeia, aleluia, mas a qual nós vemos aqui no livro de Salmos 90, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Só quem, aleluia, está descansando na sombra do Onipotente nessa noite não vai conseguir descansar. Aleluia. Pode vir, aleluia, desânimo, pode vir, aleluia, perseguição, pode vir, aleluia, a falta de afeto, pode vir muitas das vezes uma decepção, uma frustração, muitas das vezes na família, muitas das vezes o patrão pode prometer algo para você, aleluia, não cumprir, muitas das vezes o patrão pode falar que vai mandar embora, aleluia. Só quem está debaixo das asas, só quem está escondido, aleluia, escondido do Altíssimo, vai descansar, irmãos. Aleluia. Entenda que o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, irmãos, não é quem está falando, aleluia, que vai fazer, aleluia, mas é aquele que fez a promessa, que é Jesus de Nazaré, aleluia. Ei, ele falou que foi junto ao Pai, aleluia, que ia preparar a morada para mim, para você. Mas quando ele iria voltar, ele iria bater. E se, aleluia, quando ele voltasse, aleluia, tivesse lugar, irmãos, ele iria entrar e iria ceiar. Aleluia. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ser como Pedro. Aleluia, passar o que passar. Aleluia, acontecer o que acontecer. Mas que nós possamos descansar no Senhor. Porque o adversário tem investido, irmão. O adversário tem investido, irmão, aleluia, na internet. Ele tem tirado, aleluia, o sono. Ele tem colocado o celular. Ele tem colocado, aleluia, muitas das vezes, irmão, as redes sociais, irmão, para tirar, aleluia, o foco do cristão. Aleluia, colocando a televisão, tudo para tirar, aleluia, o foco dos cristãos. Mas nessa noite o Senhor está falando: ei, estou eu quebrando nessa noite laço, estou eu quebrando nessa noite pratos, aleluia, que o adversário tem colocado, estou eu quebrando nessa noite, neutralizando, aleluia, toda a ferramenta preparada do inimigo contra a minha igreja, contra o meu povo, contra a minha, aleluia, contra a minha igreja nessa noite, aleluia. Ei, o interessante é, aleluia, que Pedro está dormindo, algemado, aleluia. E o que espera ele é o que, irmãos? A morte. Aleluia. Mas o que é interessante é que a igreja, a Bíblia fala, aleluia, que a igreja, aleluia, ela estava lá fora, intercedendo pela vida de Pedro. A igreja estava, aleluia, orando pela vida de Pedro. Aleluia. Quantos de nós, irmão, muitas das vezes achamos que não tem ninguém olhando por nós, ninguém, aleluia, cuidando de nós, mas muitas das vezes nós estamos de pé aqui, sabe por quê? Por causa de oração, por causa de adoração, por causa de joelho dobrado, aleluia, pessoas que muitas das vezes nós nem conhecemos, mas se Deus olha para ele, quando ele ora por ela, aleluia, ora por ele, aleluia, ora por essa
A Bíblia vai nos falar no livro de Atos, apóstolo capítulo 16, aleluia, que Paulo e Silas estavam presos também, aleluia. Mas o interessante é que eles estavam presos, irmãos, mas a sua boca não estava amordaçada, aleluia. Eles estavam presos, aleluia. Quem sabe as costas todas retalhadas, aleluia, porque a Bíblia fala que eles foram açoitados, aleluia, em praça pública. Mas entenda que quando eles entram dentro do cárcere, eles entendem que eles tinham um propósito naquele lugar, que eles não estavam ali por acaso, que eles não estavam ali porque eles estavam brincando de ser cristão. A Bíblia fala que, aleluia, que aleluia, começa a cantar, aleluia, quem sabe o outro começou a louvar e o outro a pregar. Se um olhasse para o outro e começasse a ver as marcas, aleluia, das suas costas, dos ações, quem sabe, irmão, eles não tinham motivo, mas eles começaram a adorar, eles começaram a aclamar ao Senhor. E a Bíblia fala que houve um grande terremoto naquele lugar. E à meia-noite houve-se um grande terremoto. Como o pastor Ricardo fala, é o primeiro terremoto, aleluia, que não teve morte, que não teve destruição, mas teve salvação. Aleluia. Que haja um terremoto na minha e na sua vida nessa noite, irmão. Um terremoto que vai, aleluia, fazer uma roda gigante. Muitas das vezes você se sente tão pequeno, muitas vezes você se sente tão, aleluia, pequeno das circunstâncias, porque muitas vezes o grandão olha para você e fala assim: eu tenho e você não tem. O Senhor está falando dessa noite: estou eu fazendo um terremoto na sua vida. Ei, comece a se preparar, comece, aleluia, preparar, aleluia, fazer curso, fazer faculdade. Ei, começa, aleluia, colocar tua mente no lugar, começa a colocar o teu emocional no lugar. Sabe por quê? Porque quando o Senhor for fazer, aleluia, um milagre, você também tem que estar preparado, irmãos. Ei, essa prisão muitas das vezes que eu e você passamos de enfermidade, aleluia, de falta de trabalho, quem sabe muitas das vezes, aleluia, uma discussão dentro da casa, aleluia, quem sabe dentro da casa do Senhor, quem sabe também uma contenda, aleluia, o inimigo está tentando entrar em todas as brechas, para quê? Para esfriar a igreja, para acabar com a igreja do Senhor, aleluia. Mas a igreja, irmãos, é do Senhor, aleluia. O Senhor fala que a igreja dele não abre mão, aleluia. Então, aleluia, nessa noite, irmãos, aleluia, um grande terremoto houve ali naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que o carcereiro, aleluia, toda a sua família foi salva, aleluia. Paulo e Silas entendendo, falando: nossa, agora nós sabemos o porquê passamos por tudo isso, aleluia. Que nós, muitas das vezes, não pagamos preço, pegamos muitas das vezes seta, pegamos muitas das vezes dardo inflamado, irmão, aleluia. Muitas vezes não é porque nós queremos. Aí você tem que falar: mas como assim, irmão? Aleluia. Mas eu não me jejum, não se consagra, irmão. Mas o apóstolo falou: ei, aleluia, espinho na carne. Ele não entendia porque que ele morreu com aquele espinho na carne. Aleluia. Aqui dali, aleluia, o Senhor colocou, muitas das vezes, quem sabe, para ele não se exaltar, tamanha grandeza a qual ele subiu, aleluia, no céu, aleluia, as grandezas, aleluia. Quem sabe, irmãos, muitas das vezes nós passamos por isso, adversidade, afronta, perseguição. Nunca nós vamos, aleluia, muitas das vezes agradar a todos. Se você senta no cantinho ali, você é chato. Se você dá glória a Deus, você é um crente muito crente. Então não tem o que fazer, irmão. O importante é você continuar buscando. O importante é você agradar a Deus, aleluia, porque é fácil agradar o homem, irmão. Agradar o homem com a Coca-Cola bem gelada, né? Com um churrasco é fácil, irmão. Agora eu quero ver agradar a Deus. Eu quero ver, irmão, é você trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, aleluia, e se arrastando, aleluia, pregar o Evangelho, aleluia. Mas isso não faz nós melhores do que aqueles que estão aí, irmãos. Mas isso aqui é o que? Gesto de gratidão, aleluia. Porque quando estão descendo a sepultura, irmãos, só na rua de casa, aleluia, semana passada morreu 3, aleluia. O inimigo está se andando, aleluia, para tentar pegar eu, para tentar pegar minha esposa, para tentar pegar a igreja dele.
mas ele está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, estava trabalhando, meu funcionário falou assim: José, eu não ia te falar nada, mas domingo eu estava trabalhando, domingo eu estava tomando banho assim, comecei a sentir um cheiro de flor. Eu falei: olha, o negócio tá bom, né? Aí ele falou: não, é sério, comecei a sentir um cheiro de flor, saí lá fora assim, não tinha nada. E aí na segunda-feira, vim trabalhar aqui, não falei nada para você, eu estava em cima da escada. Começou a dar uma dor no meu peito, já comecei a sentir mal assim, sabe? Ali, irmão, já comecei a ver o agir do inimigo. Aleluia. O inimigo querendo ceifar. Eu peguei e falei assim: César, você parou para pensar? Na nossa rua, que ele mora na rua de casa. Na rua de casa, ali, só essa semana que passou, foi 3 que morreu. Um que morreu, bateu a moto. Outro que foi fazer uma cirurgia, uma ponta, não sei que morreu. E o outro, não sei o que morreu também, mas morreu. Aleluia. E eu creio, irmãos, que o inimigo está furioso, irmãos. Porque esse rapaz que mora aqui, que trabalha comigo, ele tem vício, ele nunca visto ele é cigarro, sabe? Não deve ter nada, sabe? E ali a gente está sempre plantando a semente, o inimigo fica tentando, sabe? Então a gente entende que tudo isso é um propósito você na vida dele. Eu falei: César, procura a igreja, cara. Procura, sabe? É Deus que algo na sua vida. E a família inteira, irmãos, a família inteira não é feliz, sabe? Eles não conseguem casar, eles não conseguem prosperar. E é assim, a vida deles são assim. E ele falou assim: nossa, José, eu não consigo entender como que Deus, não consigo entender como você consegue trabalhar o dia inteiro desse jeito. Você vai para a igreja, você dá atenção para a sua família, você consegue prosperar. Eu falei: irmãos, a Bíblia fala que se não for por Deus, nada podereis fazer. Nada que eu tenha meu, mas tudo é por Deus. A gente só obedece. O segredo é obedecer. A chave de tudo é obedecer, irmão. Aleluia. Não tem como explicar para você, eu não sou melhor que você em nada. Você tem um conhecimento mais do que eu. Ele fez 50 anos. Aleluia. Domingo. Mas você tem uma tristeza dentro da alma, sabe? E a gente vai falando, a gente vai tentando, mas o inimigo tem tentado. Eu peço que os irmãos coloquem o nome dele, César, na oração do irmão, porque ele tem um coração que é dele. Aleluia. Mas eu creio que essa prisão que está aprisionando esse homem, eu creio também através dessa palavra, eu creio que o Senhor está alcançando ele nessa noite. Aleluia. Porque, aleluia, o maior é aquele que está conosco nesse momento. Aleluia. Porque todos estamos aqui, irmãos, chorando, sofrendo, nos arrastando na presença do Senhor, irmão. Aleluia. Eu creio que o Senhor está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na nossa casa, está cuidando dos nossos negócios, está dando de fora, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Ei, aleluia. Entenda, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pedro estava preso, aleluia, mas era só preso fisicamente. Mas a sua mente, irmãos, quem sabe estava lá fora, aleluia. A mente dele, irmão, aleluia, não estava preso ali, aleluia, porque a Bíblia fala que ele estava descansando. A Bíblia fala que ele estava dormindo. Quem é que consegue, irmão, dormir sabendo que você vai morrer? Aleluia. O apóstolo Paulo vai falar o que, irmão? Aleluia. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Então, se nós estamos vivendo, isso é Cristo, ó. Isso aqui, ó, é Cristo. Quando eu e você respiramos, é Cristo que entra em nós. Se o Espírito sai de nós, ó, está voltando para Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, irmão. Toda honra, toda glória seja para Jesus Cristo. Aleluia. Isso aqui, irmão, não é nada é por nós, tudo é voltado a Ele, porque tudo aqui é para Ele, irmão. Aleluia. Nós, aleluia, por mais que nós temos uma família linda, maravilhosa, abençoada, irmãos, mas tudo isso aqui é emprestado. Aleluia. Tudo que nós temos hoje material, aleluia, é emprestado. Aleluia. Nós temos que preparar muito bem o tempo do Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós estamos bonitinhos, cheirosinhos por fora, mas por dentro, irmão, estamos aprisionados. O Senhor está falando nessa noite: se põe de pé, aleluia, se prepara, aleluia, ei, vai buscar nas orações, vai buscar na intercessão. Quantas das famílias que estão morrendo hoje em dia, irmão? E aí nós olhamos, a despesa está cheia, nós olhamos,
ei, a economia está gorda, ei, o carro está abençoado, está com o tanque cheio, ei, as pessoas morrendo em formas, fisicamente, espiritualmente, aleluia, porque o emocional está abatido, o psicológico, com depressão, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que outra hora estavam pregando, hoje em dia estão nas drogas, aleluia. Quantas pessoas outra hora estavam louvando, agora na constituição. É por isso que você olha, aleluia, no começo do ano, quantas pessoas, aleluia, vai para o carnaval, aí vou deixar Jesus aqui, aleluia, vou dar só uma sambadinha, vou dar só uma bebidinha, aleluia, porque o emocional, o psicológico é fraco, aleluia. E o Senhor está falando nessa noite aí, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Entende, irmão, que quando eu fui para Cristo, eu fiquei 2 anos e 4 meses, minha esposa está aqui. Eu passei, acho que, com 7 batismos. E quem sabe, quem estava dentro da igreja, olhava e falava assim: nossa, esse rapaz aí não vai ter jeito, esse rapaz aí não tem jeito, ele não quer nada de nada. Mas sabe o que eu queria, irmão? Para mim, passar pelas águas e ser só um banho, eu não queria. Aleluia, porque todos que passaram na minha frente, irmão, uns foram presos, outros estão presos, outros estão fora da presença do Senhor, porque foi para o emocional, foi para agradar o pastor, foi para mostrar para os irmãos que estavam com vergonha, não convertido, não estava convencido. Aleluia, ei, entenda aqui, aleluia, convertido é aquele que coisa que fazia outrora, hoje em dia não faz mais. E aí, cai na questão aqui, o inimigo, ele fica buscando uma brecha. A Bíblia fala que o inimigo ele fala de redor, aqui possa tragar. Ou seja, aleluia, de lá dentro você pular aqui no ministério e cair lá fora na droga, na prostituição, na mentira, compra e não paga. Aleluia. Ei, Pedro estava preso lá, mas com um propósito, permissão do Senhor. Quantos estão presos aí? Porque compra e não paga, na prostituição, na cachorrada, na mentira. Aleluia. Ei, quantos aqui prega aqui fora, quando cai lá dentro, vai para a igreja lá dentro, quando sai aqui fora, vira o bicho. Eu tenho visto muito isso, irmãos. Então esse povo aí, eu acredito que é só Deus na causa. Aleluia. Daniel foi preso, aleluia, foi preso injustamente, mas com um propósito. Aleluia. Os leões rugiram, aleluia. Mas a Bíblia fala que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aleluia. Entenda que Daniel não foi com as pernas dele, Daniel não foi porque ele quis, foi por um propósito. Porque o Senhor já tinha preparado um nível, aleluia, a mais para ele. José foi preso, mas propósito também de Jesus, do Senhor na vida dele. Não foi porque ele quis, era propósito. Aleluia. Entenda que muitas das vezes você não entende o processo. Muitas vezes você está falando assim: nossa, irmão, eu não estou preso. Entenda, irmãos? Quem sabe está passando por enfermidade, quem sabe está passando esse psicológico, aleluia. Quem sabe muitas das vezes você está, aleluia, não está conseguindo se concentrar, aleluia, você não está conseguindo, aleluia, passar nessa prova. Quem sabe você não está conseguindo chegar onde você está querendo chegar. Entenda. É tudo muitas das vezes o inimigo segurando, aleluia. Mas entenda que quando Daniel fez o jejum de 21 dias, a Bíblia fala que desde o primeiro dia que ele pôs seu coração naquele propósito, o Senhor já tinha liberado o anjo para a resposta. Mas quando chegou lá, aleluia, o anjo do príncipe da Pérsia impediu ele de descer, porque não era anjo de guerra. Aí o Senhor manda Miguel para entregar a resposta. Aleluia. Quem sabe a resposta que você está precisando, irmãos, aleluia, não chegou aí, sabe por quê? O inimigo tem segurado, o inimigo tem oprimido, o inimigo tem, aleluia, colocado, aleluia, uma cadeia. Mas nessa noite o Senhor está falando: ei, eu despedaço junto, eu despedaço, aleluia, para a vitória nessa noite. Porque toda ferramenta preparada contra mim e tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, contra a tua casa, aleluia, aleluia, tu as condenarás. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Ei, a igreja orava, a igreja intercedia por Pedro. A Bíblia fala que quando eles começam a orar, a Bíblia fala que o Senhor envia o anjo que visita Pedro. Aleluia. O interessante é, irmãos, que quando é algo de Deus, aleluia,
Você nunca vai sair pela porta de trás. Você vai sair pela porta de frente, da frente. A Bíblia fala que o anjo visita Pedro e toca nele. E ele pensando que era um sonho. Aleluia. Manda ele cingir os lombos, manda ele pegar alpargas, aleluia, sua capa. Ele passa pelo primeiro portão, pelo segundo portão. Interessante que irmão, estava cheio de soldado ali, né? Mas o Senhor, aleluia, quando quer dar de forma, faz, aleluia, visita, aleluia, faz a gente pegar no sono, aleluia, faz a gente, aleluia, despertar do sono. E pena que quando esqueceram de Mardoqueu, não abençoar Mardoqueu, o Senhor visitou, sabe quem? Aleluia, o rei. E tirou o sono dele também, né? Aqui no caso aqui, aleluia, o Senhor colocou sono no inimigo. Perdão, o Senhor neutralizou o inimigo, né? Para te dar vitória. Mas aqui nessa questão aqui, o Senhor visita o rei para fazer lembrar, né? Que através da vida de Mardoqueu tinha dado um grande livramento e abençoou. O Senhor nessa noite também está falando no meu coração, irmão. O Senhor está visitando pessoas, aleluia, para lembrar, aleluia, te abençoar, aleluia, porque muitas das vezes você fala assim, ei, mas eu orei, aleluia, eu profetizei, aleluia, entende, irmãos, isso não é o nosso dom, isso é dom de Deus, mas o Senhor está falando, ei, eu vou retribuir, eu vou pagar, porque o Senhor não deve nada para ninguém, aleluia, vai dar vitória. Muitas vezes fala assim, irmão, mas eu não sei onde vai vir um milagre, aleluia, muitas das vezes está falando assim, ei, quem sabe meu patrão, né? Quem sabe meu vizinho poderia me abençoar. Ei, o Senhor está falando nessa noite, ei, o escape, o milagre, aleluia, a ajuda, aleluia, ei, vai vir algo que você não se espera, aleluia. O Senhor está falando, ei, estou enviando nessa noite o milagre, a tua casa, a tua família, para suprir a tua necessidade. Aleluia. O Senhor vai ser glorificado. Aplauda Jesus, bem forte nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, glória. Pedro passa, irmão. Pedro passa. Aleluia. Pedro sai da prisão. Aleluia. E a Bíblia fala que Pedro, quando ele chega ali na casa, aleluia, ele bate na porta. Mas todos ali estavam, aleluia, concentrados, aleluia, ali, cheio da graça, orando, né? Quem sabe era até uma vigília, porque a Bíblia fala que era noite, mas a Bíblia fala que sai para uma menina, por nome de Ruth, aleluia, e abre a porta. Agora imagina, irmãos, imagina a felicidade, a fé desse povo, em saber, em ver Pedro pessoalmente, vivo, em carne e osso, aleluia, em saber que Pedro estava ali. A Bíblia fala que quando a menina abre, as pessoas não conseguiam acreditar. Que seja assim na minha e na sua vida, irmãos. Que nós oramos, buscamos, sem se cansar, buscamos, oramos, aleluia, intercedendo na madrugada, de dia e de noite, aleluia. Mas que quando chegar o milagre, irmãos, eu e você vai ficar assim de boca aberta, aleluia. Porque o Senhor vai entregar a vitória, porque o Senhor vai entregar a libertação desse teu filho, desse teu esposo, aleluia, dessa tua filha, aleluia. Quem sabe o inimigo tem segurado, tem amarrado, tem aprisionado. O Senhor está falando aí, continua, minha filha, continua, meu filho, buscando, aleluia, acreditando, porque a minha promessa, aleluia, ainda não caiu no chão, nunca vai cair no chão, aleluia. Ei, só estou esperando, sabe, você fazer o que? Se posicionar, aleluia, se colocar na posição, aleluia. Ei, prepara a sua mente, prepara seu psicológico, prepara seu emocional, ei, estuda, busca, aleluia, ei, aleluia, se projeta, aleluia, sabe para quê? Porque muitas vezes o Senhor, aleluia, só está esperando, irmãos, você fazer a sua parte, o Senhor fazer a parte dele, aleluia, descansar, aleluia, porque entende, irmãos, a prisão não é eterna, vai passar, amém? Aleluia. Aplauda Jesus bem forte nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se essa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Essa noite vai passar para o pastor Ricardo já, aleluia. Quero estar orando rapidamente. Soberano Deus, pode ir pé, por favor, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, tua palavra, Senhor, foi liberada, Senhor, tua palavra, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma noite nos conceder uma oportunidade, Senhor, na nossa pequenez, Senhor, na nossa, meu Pai, aleluia, Senhor, pequenez, Senhor, poder estar aqui, Senhor, e representando, Pai, aleluia, Senhor, e falando, meu
Pai, que o Senhor pode, que o Senhor vai, que o Senhor faz, ó Pai. Que sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Pai, abençoa meus filhos, Senhor. Nós possamos sair daqui, Pai, crendo, meu Pai. Que a última palavra, Senhor, não é do inimigo, não é do homem, Pai, não é da mulher, meu Pai, não é do patrão, mas a última palavra é do Senhor, meu Pai. E por essa palavra, meu Pai, nós saímos daqui cheios da Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prova de Jesus, bem forte, né, meu Deus?